Olá, como vão? Esse é o canal Desde Descrente Sobrenatural. Isso é um vídeo que eu estou fazendo rapidamente porque uma pessoa que me respondeu ali da série Corte. É só uma resposta que é muito longa, eu separei em pedaços porque, inclusive, para dar algumas informações para a pessoa. Então vamos lá. Reagindo a comentários sem sentido. Não, os comentários, eu vou começar comentários confusos. Então, essa é a Mares, Adna Mares Bispo. Ela respondeu lá de tal, aí eu fiz uma pergunta, mas eu não vou discutir, vou começar daqui em diante. Oi, boa noite. Eu não tenho uma resposta absoluta, era a questão de Deus. Porém, eu creio que se não tem absoluta, tá razoável, porque não existe quase nada absoluto. Eu creio que existe um Deus criador, mantenedor, onisciente, está faltando S, onipotente e onipresente. É, isso é o que dizem para você. Apesar de você nunca ter visto, falado ou ouvido nada dele pessoalmente. Você acredita em uma coisa que você nunca viu, né? Eu creio na Bíblia e que ela foi escrita para os homens inspirados por Deus. Você crê na Bíblia porque falaram que a Bíblia foi escrita para os homens inspirados em Deus. Você não conhece os homens, não sabe de história nenhuma e você não estudou nada da história da época para você rebater ou reavaliar. O seu maior erro é querer limitar Deus. Não, eu não quero limitar Deus. Eu nem acredito em Deus. Não quero limitar Deus em nada. Deus é que se diz limitado. Porque por exemplo, esse onipotente significa que ele pode fazer tudo. Se ele pode fazer tudo e não faz tudo, ele é um FDP. Porque morre um monte de criança, morreram milhares de judeus. 6 milhões de judeus na Segunda Guerra, 10 milhões de russos, 35 milhões de chineses, que não tinham nada a ver com a briga, que não tinham nada a ver com nada. Deus deixou matar todo mundo. Morrem milhões de crianças de fome todo ano, então ele não é onipotente, ele é oniausente. Isso que ele é. O seu maior erro é que não quero. E a sua criação. Deus não criou nada. Isso é uma ideia de vocês, biruta. Deus não tem criação de nada. Ele não criou absolutamente nada. E quando ele cria, ele manda a terra criar, nem é ele. Manda a água criar, só falta mandar o ar criar. Você imagina a grandeza de Adão e de como ele era de uma estatura superior à nossa hoje. Vamos lá, vamos falar para as duas estaturas. Estatura de força, não era, ele era menor. A humanidade tem crescido, aumentado o seu tamanho ao longo do tempo. Ela não tem. Ela cresceu, ela saiu com Adão, depois encolheu e voltou a crescer. Não. Adão não tinha nem estatura moral, porque nem intelectual, e nem física. Os homens de hoje são maiores e mais fortes do que eram os homens de antigamente, apesar de um monte de gente achar uma bobagem diferente. Tanto que os homens hoje correm mais, são mais fortes, levantam mais peso, então quer dizer que cada vez a gente está buscando pessoas melhores. Você imagina a grandeza de Adão e como ele era estatura superior. Ele não era nem intelectualmente, porque Adão foi enganado por uma cobra falante, cacete. Põe isso na cabeça. Adão foi engambelado por uma cobra falante. Você acha que uma cobra falante vai me enganar? Fala sério. Primeiro que eu sei que cobra não fala, né? Então, mas tudo bem. E que ele podia usar suas faculdades mentais 100%. Não podia, ninguém pode, porra. Entenda o seguinte, seu cérebro é dividido em compartimentos. Tem um compartimento agora, no meu caso, que comanda as minhas pernas. É uma parte imensa do meu cérebro que mantém meu equilíbrio, etc. Eu não estou usando essa parte porque eu estou sentado. Se você estiver deitado, você não está usando quase nada do seu corpo. Você está usando só um pedacinho do seu cérebro. Então o seu cérebro tem a parte motora, a parte sensitiva e a parte criativa. A parte motora, ela é usada parcialmente. A parte sensitiva você precisa ter estímulo. Ah, que bobagem, faculdade mental. Nada, Adão é um imbecil, ele foi enganado por uma cobra, porra. Adão era um imbecil, enganado por uma cobra. Está escrito no livro de Jó. Pior livro da Bíblia, o livro de Jó é um festival de maluquice, de asneiro. O cara mata 7 filhos, depois dá 7 de volta, como se filho fosse uma bosta que nascesse num pé de capim. Matei seus 7 filhos, mas mandei fazer mais 7 aqui novos, etc. O que você acha disso? O livro de Jó é um festival de idiotice, de besteira, de imbecilidade. Aquilo é um lixo. Que Deus renova a terra todos os dias. Ele renova o deserto, troca o deserto por deserto, deserto por deserto, areia por areia, areia por areia. Você não tá vendo que essas frases são bonitinhas, mas não tem sentido algum, são coisa maluca que você fica repetindo igual uma papagaia? Não tem isso. Deus pode criar várias coisas todos os dias, unicelares, pluricelular, né? Pluricelulares, pluri de plural, tá? Sim, não. Toda a criação, segundo a história bíblica, é em 6 dias. O 7º dia Deus cansou, foi descansar. Não pode criar o tempo inteiro, não. Isso é engano seu, então você não leu direito esse Bíblia.
e assim por diante. Não, não pode. Deus não pode criar várias coisas todos os dias. Não, ele pode criar as coisas conforme está descrito na Bíblia. Não tem outro momento de criação em outro lugar nenhum. Tá? Não lhe ocorreu que Deus pode ter feito todos os animais, bactérias, tudo de uma vez? Não, porque está escrito o que ele fez de cada vez. E ele não fez o pior de tudo, ele não fez a atmosfera, porque aquelas pessoas eram tão burras que não sabiam que a gente saindo da Terra, 10 quilômetros já não tem mais atmosfera respirável, você morre. 10 quilômetros, 10, sabe? 10 quilômetros você está morto. A atmosfera é uma camada finíssima e insignificante. Tá? 10 quilômetros fora você já não respira mais. No Alto do Everest você já não vive sem oxigênio de tanque. Passado algum tempo você vai morrer. Não, Deus não fez plâncton, não fez bactéria, não fez vírus, não fez atmosfera, porque ele nem sabia que isso existia. Porque Deus é inventado. Não, não pode. Também não era necessário pôr nome em todos esses seres, minúsculos seres. Não, nas bactérias tudo bem, eu acho que não, porque ele nem sabia que existia. Nos vírus também, né? E no plâncton também. Mas nos outros animais ele disse que fez, que Adão botou o nome em todo. No tatu, que nunca teve lá, na preguiça, na onça, no bisão, que não teve lá, no urso de óculos, no canguru. Não botou nome em nada. No vombate, no koala, não botou nome em nada disso, porque nada disso estava lá, pô. Vocês não conseguem raciocinar. O cérebro de vocês parece que está travado, parece que passaram cola, não funciona. Talvez só nos animais domésticos e selvagens. Não existe animais domésticos, nunca, não existe animais domésticos. Os animais foram domesticados. Os animais não nascem domésticos. O cavalo é um animal selvagem. O cão é um lobo que foi em algum momento foi separado até que virou o cão, que na verdade é um lobo. Geneticamente são iguais, tá? O gato é um animal selvagem que pode viver em sociedade. Você pode conseguir fazer gatos relativamente mansos, mas eles são sempre gatos, né? Você pode por seleção e cada vez aprimorando um gato menos agressivo, mais sensível a casa. A galinha era um animal selvagem, o boi era um animal selvagem, todos os animais eram selvagens. O homem, do mesmo jeito que ele conseguiu amansar a grama para virar trigo, o arroz, o feijão, a ervilha, a cevada, o centeio, as fruteiras e os animais, tudo isso foi domesticado de muitos anos de lá, controle em cima, etc. Tal. O coelho, a galinha, tudo isso tem na natureza, tá? Não existe animais domésticos e selváticos, nem existe animais selváticos, porque animais selváticos é da selva, tá? E os animais que estavam no Saara, tem selva no Saara? O camelo é um animal selvático? Pastar com boi, pastar com boi e tudo justifica. Acho que eu comi um pedaço aqui, que é o leão pastar com o boi. Você escreveu isso só que morreu aqui. O leão pastar com o boi. Primeiro, o leão não pasta, tá? O leão não é um animal de pasto. O leão é um animal carnívoro. A fisiologia dele, ele não adianta comer grama, que ele não come grama. Do mesmo jeito que o panda não consegue comer carne, entendeu? E o gorila não come carne, não se alimenta de carne, porque não digere, porque não tem as proteínas necessárias. As coisas, você é projetado para executar algumas atividades. Você não é projetado para executar todas. Então, os animais carnívoros têm um trato intestinal pequeno, rápido, tá? Os animais herbívoros têm um trato maior. Os onívoros têm um trato maior ainda, porque eles têm que digerir tudo, que é o nosso caso, né? Bobagem. Tudo indica que esses animais só se tornariam selvagens após o pecado. Que bobagem, não tem nada disso. Adão e Eva cometem pecado e o leão fica selvagem? Não entendi. Tá? Onde está escrito isso na Bíblia? Você sabe que você tenta dar construções para salvar uma mentirada, uma coisa sem pé na cabeça? Há mais mistério entre o céu e a terra que sonha a nossa vã filosofia. Sim, tá, há muitos mistérios. Portanto, meu caro amigo, não queira limitar Deus. Eu nunca quis limitar Deus, porque Deus não existe. Eu não limito Deus. Quem limita Deus é a história bíblica de todos os deuses, que diz as limitações dele. Eu estou tratando de um câncer de mama, lamento. Mas o câncer de mama tem cura. Mas não adianta rezar para Deus, não. Pode rezar o dia inteiro, mas se você não for ao hospital, não fizer um tratamento, não fizer a cirurgia, não fizer a quimioterapia, não tiver acompanhamento médico, pode rezar todos os dias. Pode rezar sem parar, que você vai ter o câncer. Porque nenhum câncer parou com reza até hoje. E não vai parar nunca.
porque é uma doença que a gente conhece todo o processo. E eu já trabalhei no Hospital do Câncer, meu pai trabalhou mais de 50 anos e meu irmão trabalhou mais de 30 anos. Então eu sei o que é câncer muito bem. Já fiz 2 cirurgias, a minha maior alegria foi a quadrante. É verdade. Estou fazendo quimioterapia. Significa que o seu câncer é menos agressivo, porque se fosse mais agressivo, você estava fazendo radioterapia em São Paulo. E vejo cada coisa, muitos seres humanos lutando pela vida, uns conseguem e outros não. Não, a gente luta pela vida da hora que nasce, porque no momento que a gente nasce, a gente caminha para a morte. Então a gente está lutando pela vida o tempo inteiro, mesmo sem saber disso. Nos remete à concepção de um espermatozoide consegue, outro não. Não, não é verdade. Um espermatozoide consegue e 100 milhões não conseguem. Essa é a desproporção dos abortos. A cada ejaculação humana que não se concebe, são 100 milhões de indivíduos que morrem. Meios indivíduos que morrem. Então essa história do aborto já começa a dançar aí. Qual será o fim disso tudo? Já disse várias vezes, não tem fim objetivo claro, você não tem finalidade individual, você tem finalidade coletiva, você faz parte do coletivo, de uma comunidade, de uma sociedade e de uma espécie. Então o seu fim é crescei-vos e multiplicai-vos. Né? Crescei-vos sobreviva e se reproduza, passe sua informação genética para frente. É só isso, mais nada. Individualmente é só isso. Um dia poder ver Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eu acho que você nunca vai ver. Mas se essa esperança faz bem para o seu coração, acredite nela. Mas eu acho que você não vai ver porque eles não existem. Neste mundo nos ensinando porque tudo aconteceu assim e passar por outros mundos que eu sei que existem. Não, não existe. Existem outros mundos? Existem. Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno com um monte de lua, Júpiter com um monte de lua, Saturno com um monte de lua, Urano com um monte de lua, Netuno com um monte de lua. Todos esses têm luas. Várias dessas luas podem ser habitadas, ou quase todas elas são rochosas, podem ser habitadas. Sim, existe. Agora, seres mais inteligentes que nós, que não caíram em pecado. Primeiro, pecado é uma bobagem. Pecado é uma questão cultural. É pecado um dia e do outro dia não é pecado, pô. E não limitam o poder de Deus. Não tem nada a ver. Não, lamento informar você. Provavelmente existem seres mais inteligentes, mais burros que nós, aí no espaço, mas devido às distâncias e às limitações físicas do nosso deslocamento, provavelmente nós nunca os encontraremos. Muito provavelmente não. Reflita um pouco. Para que se rebelar contra o Criador? Eu não me rebelo contra o Criador. Eu só não acredito em Criador nenhum, querido. Porque não existe Criador. Ninguém criou nada. Deus sem você continua sendo Deus. Deus sem mim é Deus. Comigo, ele também é Deus. E eu sem Deus continua a mesma coisa. Com Deus não altera em nada. É só a pasta acreditar que tem Deus, mais nada. Porque Deus não interfere. Deus não interfere no seu câncer, não interfere no meu problema, eu já fiquei cego. Não tem interferência de Deus. Sabe quem interfere? Ciência. A ciência interfere. Isso que está te tratando, que é ciência, não é Deus. Não tem Deus nenhum ali. Né? Se você for na China, num lugar que ninguém acredita em Deus, você vai ser tratado e vai sobreviver do mesmo jeito. Se você for na Índia, que são outros deuses, você vai ser tratado e vai sobreviver do mesmo jeito. E se você for nos países escandinavos que não acreditam em Deus nenhum, você vai ser tratado e sobreviver do mesmo jeito. E se você for num hospital religioso, você vai ser tratado e curado de qualquer jeito em todos eles. Mas não vai ser por Deus, vai ser pela ciência. E eu não sou nada sem Deus? Nossa, eu sou muita coisa sem Deus. Deus que não é nada sem a minha crença. Se eu não acreditar nele, não é nada. Não acredito em Deus. Ele faz o quê? Não é nada. Ainda assim, ele nos dá bênçãos como todos os dias. Ó, chuva não é feita por Deus. Vou explicar para você. Chama-se evaporação. Deus não dá chuva alguma. Tá? O Sol não tem nada a ver com Deus. O Sol ele está lá todo dia porque ele está parado lá no espaço. Como existem mais estrelas no universo que grãos de areias e todas as praias no planeta Terra. Para você ver o que tem de estrela. Então nenhuma delas. E fôlego da vida? Não existe fôlego de vida nenhuma. A vida não tem nada de fôlego. Bem, todas as suas crenças, todas as suas argumentações não dizem nada, não juntam a nada. E é isso. Eu espero que você se trate, que você seja curada. Você será curada pela ciência. Torço para que você não tenha problema, não tenha metástase. Se você operou uma cirurgia, você vai fazer um esvaziamento ganglionar do braço do lado que você operou. O braço que você operou vai ficar inchado periodicamente, vai ficar mais inchado que o outro, que é o esvaziamento ganglionar cervical. Eu já vi fazer isso
Então, eu vou te falar, torço para que você fique curada, tá? E se Deus fosse poderoso, eu ia explicar para você. Deus fez algum animal que não tenha câncer, aí o cara vai falar: ah, o tubarão não tem câncer, mas o tubarão é um peixe. Tá bom. Você não sabe, mas vai ficar sabendo agora, e quem não sabe vai saber também. Baleias não têm câncer. Então, se Deus fosse um cara legal e gostasse de ser humano, não de baleia, ele fazia que a gente não tivesse câncer. É porque nós não fomos criados por Deus algum, entendeu? Não somos supra-sumo da criação, não temos poder excepcional nenhum. Nós somos igual a qualquer outro animal, com algumas qualidades boas e outras ruins. Então, nós temos câncer, baleias não têm câncer. Baleias, apesar de viverem muito mais que a gente, a baleia da Groenlândia pode viver até 200 anos, o que seria muito indicativo de ter câncer, ela não tem câncer. As baleias têm muito mais células, o que propiciaria ter muito mais câncer do que nós, baleia azul, 40, 30 metros, cento tantas toneladas, não sei quantos, milhares de vezes maior que a gente, não tem câncer. Baleias não têm câncer, porque os sistemas biológicos, imunológicos, estruturais deles são diferentes do nosso. E não tem câncer. Ponto. E a gente tem. Lógico, Deus amava as baleias e não amava os seres humanos. Valeu, um abraço, fim, terminou, fica aí na paz. Boa sorte para você, que você se cure e continue aproveitando a vida. Um abraço. Se quiser qualquer orientação sobre essa área de oncologia, pode falar comigo ou pode mandar uma mensagem que eu te respondo. Um abraço, fica na paz. Tchau, fui.